Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está no Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas hoje dos membros aqui do canal que mandaram suas perguntas porque são membros, são legais, bonitos e cheirosos. Você quer ser membro legal, bonito e cheiroso também? Você entra aqui embaixo, clica em Seja Membro, você vira membro, recebe alguns benefícios e participa de um grupo no Telegram comigo, onde você manda também suas perguntitas que chegam até nós. Dito isto, simbora. Se Deus não é Deus de confusão, como justificar a história de Babel? Ou então as tantas interpretações diferentes de doutrinas fundamentais entre cristãos genuínos? Achei uma pergunta interessante, como justificar Babel se Deus é Deus de confusão. Em primeiro lugar, dizer que Deus não é de confusão significa que ele não é de causar divisões separatistas na igreja. O versículo que fala isso, que Deus não é um Deus de confusão, diz: porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. É 1 Coríntios 14, 33, isso aí, tá? O contexto em que isso é dito é quando Paulo tá falando sobre o mau uso dos dons na igreja de Corinto. Esse mau uso gerava confusões e levava pessoas a se dividirem na igreja, criava divisões ali. Isso não é a mesma confusão de Babel, não é nem das diferentes perspectivas teológicas que existem nas igrejas aí em volta. Em Babel, a confusão de línguas foi uma punição de Deus por causa da desobediência do povo em se espalhar na terra. Se eles tivessem se espalhado como Deus ordenara, a própria separação geográfica teria levado à formação de novas línguas, novos dialetos. O que Deus fez foi forçar e adiantar essa separação através da confusão de línguas. Pensa no seguinte: Deus não se agrada da morte do ímpio, e nem por isso ímpios deixam de morrer como consequência do seu pecado. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de divisões, mas nem por isso não existem alguns níveis de divisões no mundo que foram também causadas por Deus. O versículo está falando de uma realidade específica, essas divisões que a gente encontrou no mundo são de outra realidade, de outra natureza, relacionada a outra coisa. Já falando sobre essas divisões nas perspectivas teológicas que existem na igreja cristã, pensa na divisão entre presbiterianos, batistas, assembleianos, isso não implica diretamente numa divisão que exclui. Pelo contrário, é porque podem entender e obedecem às exortações que Deus faz por meio de Paulo aos Coríntios, que batistas, presbiterianos e assembleianos podem conviver e ter comunhão, podem cear juntos, podem saber que herdarão a mesma salvação. Eu sei que tem um pessoal, hoje em dia tem, sabe, postura de seita em todo lugar. E a postura de seita é a de você anatematizar basicamente toda e qualquer outra vertente cristã diferente da sua. Então tá cada vez mais popular isso, né? Tem uns calvinistas malucos aí dizendo que assembleiano não é crente, que arminiano não é crente. Não é, isso é cor de doido. Cor de doido, tá? Eu sou calvinista, eu fui um dos grandes responsáveis no Brasil na popularização dos ideais calvinistas, mas quem não é calvinista é crente. Tá? Tão crente como qualquer calvinista. Aqueles que ficam criando esse tipo de divisão, que só quem é crente é assembleiano, presbiteriano não é crente, presbiteriano é que é crente, quem é batista não é. Isso é gente que tá no espírito de seita, que tem que ouvir melhor as repreensões de Paulo aos Coríntios. Como lidar com a culpa de não estar fazendo algo para o bem de alguém no seu momento de descanso? Rapaz, eu entendo um pouco essa loucura, tá? Eu vou chamar de loucura porque tá na minha cabeça também esse caos aí. Porque muitas vezes a gente se culpa por estar descansando. Eu poderia estar fazendo uma coisa boa, podia estar ajudando alguém, podia estar servindo a minha igreja, podia estar trabalhando e poxa, estou agora nesse momento de descanso. Você tem que saber que em última instância é Deus quem está cuidando de tudo. O ensino de Jesus é que o Pai é quem alimenta os pássaros, é quem veste os lírios e que se isso é verdade, muito mais ele vai fazer pelos seus filhos. Então primeiro, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando das pessoas, Deus está cuidando de quem está à sua volta. Em segundo lugar, a gente tem que lembrar que a gente não é Deus. A gente tem energia, força e qualidades profundamente limitadas. Não existe essa coisa de dar 100% de si mesmo em tudo que fazemos. Se tu dá 100% em uma coisa, tu já tem 0% para outra, brother. Nós como seres humanos não somos capazes de fazer isso. Muitas vezes a gente acaba atribuindo o nosso valor como indivíduos àquilo que nós conseguimos fazer. E o nosso valor tá nisso. Mas o nosso valor não tá no que a gente faz. A gente pode descansar, sabendo que Deus está cuidando das coisas. Tem um trecho de uma carta que Vitor Hugo escreveu, em que ele disse para um colega: durma em paz, Deus está acordado. Durma em paz, Deus está acordado. Então a gente se esforça quando tem que se esforçar, mas quando a gente não tem forças, a gente tá cansado, a gente tem que descansar, gente. Faz parte da vida. Eu tinha um colega falecido, infelizmente, já tá com o senhor, que era militar de elite, assim, o cara fazia uns negócios muito doidos, e ele dizia: trabalhe árduo e descanse árduo. Trabalhe forte e descanse forte. Então, se você trabalha muito, você tem que descansar muito. Talvez não no sentido de quantidade de horas, às vezes não tem como, mas tem que descansar bem, descansa bem. Quando for pra descansar,
larga o celular, larga as coisas do trabalho, esvazia a cabeça, vai fazer alguma coisa mesmo que seja descanso, para que você possa recuperar até suas energias para poder servir melhor ao mundo. Em terceiro lugar, dá pra dizer o seguinte, lembra que Jesus dormiu, tá? Jesus dormiu enquanto a tempestade caía sobre os discípulos e, de forma geral, ele dormia em outros momentos. E enquanto Jesus dormia, ele obviamente não estava operando milagres, não estava curando ninguém, não estava pregando o evangelho para ninguém, ele estava dormindo. Alguns podiam dizer, se você é o filho de Deus, por que é que você dorme? Né? Acontece que Deus não deixa de ser soberano até quando o próprio Deus está dormindo. Ele sabe o tempo de fazer. E ele tem poder para ordenar todo mundo. E ainda assim dormiu. Quanto mais nós devemos entender que há um tempo para tudo. Há tempo de descansar e há tempo de trabalhar. Tá bom? Quem pode sofrer muito disso às vezes são pastores, são líderes eclesiásticos, que pensam que a qualquer momento alguém vai estar em necessidade e ele só é um bom servo se tiver 24 horas por dia disponível. E não dá pra ser assim. Tem um livro muito bom chamado Refresh. Você pode dar uma olhada nele, ajuda a perceber isso. Eu recomendo que você leia. Ele fala diretamente a pastores, mas pode ser aplicado a qualquer cristão. Tem também o Reset, né? Uma dupla de livros, dá pra ir nesses dois. Certamente vai ajudar. Pastor, como você lida com o pecado? Quando percebo que pequei, fico me sentindo rejeitado e pensando que Deus vai me castigar, como se eu estivesse voltando à estaca zero. Vamos lá, tem algumas coisas a serem consideradas aqui pra gente pensar sobre pecado e sobre como lidar com o pecado. Como é que eu lido com o pecado? Eu lido lembrando daquilo que João escreveu. Ele disse o seguinte, ó: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É 1 João 2:1. É fundamental lembrar que nós como cristãos pecaremos. Não tem pra onde fugir. Nós, como cristãos, pecaremos, porque faz parte da nossa natureza. Claro que como cristãos, não é comum, não é normal que a gente se entregue ao pecado não arrependido, que a gente se entregue a uma vida fugindo do Senhor, que a gente se entregue ao pecado deliberadamente. A Escritura fala que aquele que se entrega deliberadamente ao pecado, tendo conhecido a verdade, já não lhe resta sacrifício pelos pecados, porque ele está escolhendo viver de um jeito que desonra ao Senhor, não é de forma clara. Então a gente luta contra o pecado, mas a gente peca e cai. Mas se a gente peca e cai, a gente tem um advogado para correr. A gente pode correr para Jesus, correr para o Cristo vivo, para que ele nos alcance e nos perdoe. Se não fosse essa certeza, eu não sei o que seria de mim. Se não fosse certeza, eu não sei o que seria da minha vida. Meu coração é um coração mau, meu coração é ruim, meu coração é cheio de justiça própria, é cheio de orgulho, é cheio de vaidade. Meu coração é um coração de justiça com as próprias mãos. Tem muita coisa errada dentro de mim. E todo dia eu trago para o Senhor e peço para que Deus me perdoe e me traga diante dele. E muitas vezes esses pecados que lutam aqui dentro se manifestam externamente contra pessoas que eu amo, contra pessoas aí fora. Eu preciso que o meu coração esteja sempre disposto diante do Senhor, para quando eu erro e quando eu peco, Deus possa vir como um advogado e me trazer para perto dele. Então, como eu lido com o pecado? Me aproximando cada vez mais do Senhor. Agora, eu interpreto que o pecado também é algo contra o qual eu preciso lutar uma guerra afiada. A Escritura fala do pecado como uma batalha espiritual, uma batalha contra o diabo. O que é que o diabo quer? O pessoal tem muito medo do diabo, né? Como, o diabo vai entrar por meio desse filme na minha família. O diabo vai vir levar minha família por meio de uma porta aberta, de um desenho. E o diabo vai entrar, nossa, essa música foi consagrada. Se eu entrar nesse lugar, se eu comer essa comida, é aqui que o diabo vai entrar. Alguém fez uma macumbaria contra mim. E a verdade, cara, é que o que o diabo quer gerar em você é o pecado. O diabo quer gerar pecado. Esse é o trabalho de Satanás. É gerar pecado, é gerar maledicência, é gerar fofoca, é gerar ira, é gerar orgulho, é gerar falta de arrependimento, é fazer a gente ficar com raiva das coisas que são bobas e ao invés da gente procurar o Senhor confiando que Ele nos perdoa, atribuindo a Ele, em louvor e graça, o poder do perdão, chegando ao trono da graça com confiança, porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ao invés disso, a gente ouve o diabo e esquece que tem um homem que nos salvou. A gente tem confiança, irmãos, para nos achegar a Deus pro perdão dos nossos pecados. Mas Satanás quer nos convencer do contrário. Satanás quer que a gente se convença de que não existe mais salvação para nós, de que a gente não pode se aproximar do Senhor, que a gente não pode ser perdoado quando a gente peca. Não ouça as ciladas do diabo. Dito isso, tem um filme que eu assisti recentemente que ilustra bem isso, que é o filme Oficina do Diabo. Já que a gente tá falando da atuação do diabo nos levando ao pecado, o pessoal da Brasil Paralelo me convidou para assistir a Oficina do Diabo, e é um filme que mostra os ardis de Satanás tentando nos levar pra longe de Deus. Cara, vocês dizem uma parada aqui, ó. Vocês assistem filme de cultura woke, é filme de Hollywood, cheio de imoralidade. E aí você diz, não, eu consigo assistir esse seriado aqui que tem umas imoralidades, eu pulo. Esse filme aqui que traz valores diferentes dos meus, mas beleza. Assiste filme de morte, de assassinato, filme de tudo. Aí quando a gente tem um filme que finalmente representa elementos da nossa fé de uma forma genuína e que não tem vergonha de mostrar os valores cristãos, alguns cristãos ficam com medo porque, é uma obra que representa uma família católica. Representa
representa a família católica sim, mas mesmo representando a família católica e eu sendo pastor protestante, é uma obra edificante. Tolkien, que é um dos meus autores favoritos, é católico, escreveu O Senhor dos Anéis. Chesterton, que é um dos meus autores favoritos, é católico, escreveu Ortodoxia. Um dos meus filmes favoritos do mundo se chama Alto da Compadecida. É um filme que no final tem Nossa Senhora intercedendo por alguém. É um filme profundamente católico e é um dos meus filmes favoritos. Se você não consegue assistir Alto da Compadecida sendo um protestante, como uma obra que tem uma representação católica muito forte, e gostar do filme mesmo assim, aí me poupa. Aí você já tá com um probleminha já no modo como você lida com arte. Mas quando é pra assistir gente se metralhando no cinema, ou pra assistir, sei lá, filosofias de vida completamente opostas à nossa, aí não, aí eu consigo, né? Me poupa, gente. Vamos ter maturidade. Vamos crescer e ser maduro no modo como a gente analisa o mundo e consome mídia. Eu assisti um protestante, Oficina do Diabo, e minha fé foi edificada. Pude ver pecados que eu cometo e imaginar Satanás, ardiloso como é, a minha volta como um leão, como diz a escritura, querendo me tragar e planejando a construção do mal na minha vida, cara, é uma coisa que você não vai encontrar em muitos filmes por aí. Os ardis que são discutidos, o modo como o diabo estabelece o que é que ele tá fazendo na vida daquele homem, o modo como satanases, no plural, discutem ali internamente, é o tipo de coisa que vai fazer qualquer cristão repensar o modo como lida com o pecado. Se você tiver interesse em assistir Oficina do Diabo, é exclusivo na Brasil Paralelo, você se inscreve lá e você consegue assistir essa maravilhosa produção. E você tem 30% de desconto no plano básico da Brasil Paralelo durante o lançamento desse filme, o que te dá acesso não só ao filme Oficina do Diabo, mas também um catálogo amplo de filmes selecionados, todas as obras originais da Brasil Paralelo, conteúdo infantil seguro e muito mais. Mas corre, que é por tempo limitado. Daqui a pouco esses 30% de desconto não estarão mais disponíveis. Você que me acompanha sabe, a gente vende espaço publicitário, a gente nunca vende opinião, a gente diz não pra muita gente por isso, e eu fico muito feliz de divulgar um filme que eu genuinamente gostei. Vai conferir, vai assistir e depois comenta aqui o que é que você achou de Oficina do Diabo. Você quer assistir o filme? Ele já está disponível 100% online aqui no link que vai estar na descrição. Corre lá e aproveita. A fé de certos personagens dos evangelhos que foram alvos de milagres, como o centurião romano e a mulher com fluxo de sangue, era necessariamente salvífica ou se limitava à crença na capacidade de Jesus de realizar aqueles milagres? Rapaz, que pergunta boa, hein? Gostei. Pergunta aqui de primeira qualidade. Certamente nem todos que foram alvos dos milagres de Jesus foram salvos. Por exemplo, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele critica aquele pessoal porque eles estavam procurando Jesus em busca de comida e só. Vocês estão me procurando porque tiveram pão e peixe. Não querem comer do pão da vida que sou eu. Mas vê só, Jesus ainda assim realiza milagres para aquelas pessoas que não pareciam querê-lo, queriam só um milagre, né? De fato, a gente não precisa e nem cabe a nós saber se o centurião ou se algum cego foi salvo de fato. Se o próprio Jesus, que tem poder para salvar, não deixou isso claro no texto e não deixou de curar aquelas pessoas, não somos nós que vamos ficar atrás de saber para descobrir. Então, algumas pessoas, tendo fé que Jesus curaria, foram curados. Mas essa fé que Jesus curaria vem da ideia de que ele tinha poder para isso por ser Deus. Então parece ser uma fé relacionada ao que aqueles milagres representavam, a divindade de Jesus, porque seus milagres eram sinais da sua divindade. Agora, alguns podem ter ido até ele simplesmente crendo na cura, mas sem terem, de fato, crido nele como Salvador. E aí são pessoas, né, que de alguma forma pereceram posteriormente, mesmo tendo sido curadas fisicamente. Todas as vezes que eu vi sobre a parábola dos talentos, ela foi usada para falar literalmente dos nossos talentos. Mas ela não pode ser direcionada também para nossas finanças, nosso dinheiro. Muitas vezes Deus nos abençoa com bons salários, aportes que nunca imaginaríamos e somos negligentes quanto ao cuidado com o dinheiro. Muitas pessoas passam perrengue e dificuldade mesmo ganhando um salário razoável. Impacto na vida de familiares, com a igreja nos dízimos, com a obra missionária. Também somos servos inúteis quando não cuidamos do dinheiro que Deus coloca em nossa mão. Pergunta legal, hein? Pergunta interessante. É muito ruim usar essa parábola para falar literalmente de talento. Pessoal, os talentos que eu tenho. Isso vem da ideia que o nome talento, que era o nome de uma moeda, em português, na nossa língua, tem a ideia de um talento de verdade, né? Uma capacidade, um dom, sei lá, que eu tenho. E daí vem essa ideia. Mas é uma parábola que está falando prioritariamente de dinheiro, mas que não tem como objetivo falar nem de talento, nem de dinheiro. Essa parábola é sobre as capacidades gerais que Deus nos dá, sobre a vida que Ele nos deu e o modo como nós vivemos a nossa vida entregue a Ele. Não é especificamente sobre o nosso salário, mas não deixa de falar sobre Ele também, obviamente. Então a parábola dos talentos é uma parábola sobre nossa vida derramada e frutificando para glorificar o nome de Deus, ao invés de ser uma vida que é vivida de forma egoísta e sem sabedoria diante de um Deus que deveria receber nossa entrega completa em adoração. Pastor, quanto à perseverança dos santos, todos concordamos que uma pessoa que viveu uma vida com Deus, mas que em seu último instante foi achada em pecado, não perde salvação, certo? Minha dúvida é quanto a pessoa que viveu uma vida com Deus, mas pelos sofrimentos da vida acabou se matando, portanto morreu cometendo um pecado. Essa pessoa perseverou ou não perseverou? É uma pergunta complicada, né? Vamos lá, muitas pessoas acreditam que se você cometeu um pecado nos seus momentos finais, você foi pro inferno, né? Isso não é isso que a Bíblia diz. Você viveu uma vida com Deus, você é salvo, você ama o Senhor, e sei lá, você
brigou com alguém, falou um palavrão contra uma pessoa numa festa, o cara tirou uma arma e te matou, sei lá, um exemplo doido. Você morreu tendo cometido um pecado, né? Você tava brigando com alguém. Mas você perdeu sua salvação por isso? De forma nenhuma. Se você era um crente, se você tivesse sobrevivido, você teria se arrependido daquele pecado. Só não se arrependeu porque não deu tempo mesmo. O suicídio é um pecado terrível, um assassinato. Mas um crente genuíno que chega a esse momento terrível da sua mente, ao ponto de cometer esse pecado, se ele é um crente genuíno, ele é salvo. Agora, um crente genuíno, ele não vai planejar isso. Um crente genuíno quer amar a Deus. Um crente genuíno quer honrar o Senhor. E como um crente genuíno, ele vai fugir cada vez mais do pecado. O suicídio não tira a salvação daqueles que a possuem, porque ela é conquistada não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas uma pessoa que foi alcançada por Jesus vai lutar todos os dias contra o suicídio. Tem um vídeo inteiro aqui no canal sobre isso. Suicidas vão direto pro inferno? Lá a gente explica em detalhes bíblicos todas essas questões. Você pode correr lá. O que eu gosto dos vídeos aqui do canal é que eles, né, tem um 2D de teologia Cinematic Universe, né? Tem todo um ecossistema de coisas já respondidas. Quando a gente levanta essas questões, a gente volta para os vídeos completos que já descortinam teologicamente cada um desses assuntos. Então, corre lá, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ouvi um argumento de que no episódio do cego curado em Betsaida, em que ele primeiramente vê pessoas que se parecem árvores andando, isso seria uma ilustração daqueles religiosos da época que não aceitavam Jesus como Messias. Há algum fundamento nessa interpretação? Olha, fundamento até tem. Como se fosse uma analogia, né, das pessoas que, na verdade, não conseguem enxergar nada direito. O Larry Hurtado dá uma explicação interessante sobre essa passagem que eu gosto muito. Ele diz que esse acontecimento serve para ilustrar a necessidade dos discípulos de uma melhoria na percepção de que eles tinham de Jesus. É como se eles tivessem uma visão de Jesus limitada como a daquele cego, que viu homens como árvores e que precisavam ver Jesus de forma um pouco mais completa como o Messias que ele realmente era. Então eles eram cegos, como aquele homem, e passaram a ver ao andar com Jesus, mas não viam direito, não viam completamente. Até mesmo aqueles que viam Jesus fazer os seus milagres ainda estavam vendo Jesus parcialmente. Então seria necessário uma visão melhorada acerca de Jesus, que seria dada também pelo próprio Jesus de forma miraculosa. Então quando Jesus escolhe curar aquele homem em etapas e deixar ele enxergar como árvore, né, enxergar os homens de forma um pouco nubladas ainda, ele está trazendo uma ilustração do modo como seus discípulos e os homens ali em volta estavam vendo Jesus. Eles viam, mas não enxergavam completamente ainda. Havia já um primeiro milagre, que era o Cristo estar ali. Eles precisavam de um segundo milagre, que era conseguir vê-lo e enxergá-lo como ele realmente era. Este é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente tem vídeo todo dia nesse canal, então não deixe de se inscrever e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Não deixa de ir lá no site, se inscrever para assistir Oficina do Diabo e me contar depois o que é que você achou dessa maravilhosa obra cinematográfica. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.